essa jornada, quando nós começamos essa série de aulas. Daniela, obrigado. Eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar basicamente, Vini Correia, obrigado, Vini Correia, que nós iríamos trabalhar basicamente os 4 níveis, os 4 estágios da evolução, não sei como se chama. Então, o que que acontece? Olha só, nós trabalhamos aqui a questão da consciência inconsciente, que é o primeiro estágio. Vocês lembram da primeira noite? Nós trabalhamos 2 noites bem forte a questão da inconsciência inconsciente, falando que a humanidade vive nesse estágio, estágio da inconsciência inconsciente. E nós começamos a trabalhar ontem a questão da consciência inconsciente, que na verdade também quando nós trabalhamos a inconsciência inconsciente, nós já trabalhamos também a ideia, quando você começa a perceber o estado de inconsciência em que nós vivemos. Meu cabelo tá meio estranho aqui, vamos dar uma alisada na juba. E ontem nós fizemos mais essa reflexão direta sobre a inconsciência. Vocês lembram? A identificação com o passado e com o futuro, a identificação com o tempo. Obrigado, Wanderson. Então, para quem está lendo o livro, óbvio que ignoramos também. Obrigado, Fortaleza, Juiz de Fora. Estamos todos conectados. Glória, obrigado. E aí hoje nós vamos trabalhar a segunda parte, que para mim é a parte mais importante. A gente tem 2 tipos de identificação que criam a inconsciência. 2 tipos de identificação que criam a inconsciência. E hoje nós vamos trabalhar o segundo tipo de identificação. E amanhã nós vamos fazer o grande finale, onde nós vamos trabalhar essa parte aqui. Então não dá para faltar amanhã. E qual o objetivo desse estudo todo? Qual o objetivo? Samir Golart, boa noite, seja bem-vindo. Qual o objetivo desse estudo, dessa nossa caminhada? Lembram? O objetivo disso é criar um entendimento do que nos faz viver uma vida pequena, o que cria o sofrimento, como nos libertar dos temores e dos medos que nos aprisionam numa vida estreita, numa vida pequena, e também criar um entendimento para a gente viver uma vida mais leve, uma vida mais natural, uma vida mais espontânea e, obviamente, ter uma vida mais plena, uma vida mais abundante. A plenitude e a abundância, ela não vem do acúmulo de coisas. O acúmulo de coisas e a identificação. Toda identificação é uma prisão. E a prisão não torna a vida mais leve. A prisão não torna a vida mais abundante, mais plena. Então existe o mundo externo, o mundo exterior. Existe o mundo das coisas físicas e existe o outro mundo, o mundo interior. E você ter liberdade no mundo exterior é a coisa mais importante que você pode adquirir. Mas essa liberdade no mundo exterior, ela nasce da liberdade do mundo interior, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Existe uma lei no universo que é uma lei expressada por Jesus da seguinte forma: dai e ser-vos-á dado. No universo tudo está numa troca dinâmica. Tudo é uma troca dinâmica. Você nunca pode receber aquilo que você não dá. Você pode observar, aquilo que te falta na vida é porque você não dá. E como você não dá, você não recebe. A gente às vezes não entende coisas tão simples como dai e ser-vos-á dado. Não é se você tiver, aí dê. É dar e ser-vos-á dado. E muitas vezes a gente pensa que a gente não tem nada para dar. Mas nós temos. Nós temos. Então, se você quer
crescimento, se você quer expansão, se você quer elevar o seu nível de consciência, comece a dar isso. Comece a dar isso. Ah, mas eu não entendo disso. Então, comece compartilhando esse conhecimento. Se ele é importante para você, a ponto de você estar aqui num sábado, eu já estou compartilhando aqui mesmo, eu fazendo a live, eu já estou compartilhando aqui. É dando que se recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Pronto. Mandei os meus convites, vamos lá. Esfregando as mãos, vamos começar, pessoal. Obrigado, Alana Lacerda. Obrigado às 41 pessoas que contribuíram comprando um selo. Vamos lá, então. Pessoal, vamos se focar que hoje a aula é extremamente importante. A aula de hoje, tá? A aula de hoje, para mim, foi a maior libertação que eu tive da minha vida. O que eu vou ensinar hoje, para mim, na minha vida, foi a maior libertação. Eu tive uma infância muito legal. Uma infância muito legal. Nasci na roça, mas ao mesmo tempo, eu tive uma família bem desestruturada, uma família bem desequilibrada. E a nossa infância, nossa adolescência, ela traz marcas para a nossa vida. E muitas vezes essas marcas, elas são o maior conjunto de crenças, de rótulos, de convicções com as quais a gente se identifica. A identificação, ela é inconsciente. E eu consegui me libertar desses condicionamentos. Total. Consegui me libertar de todo o condicionamento passado. Lembram da aula de ontem? O condicionamento. Eu consegui me libertar disso. E essa foi a maior revelação. Então, a aula de hoje, pegue papel, pegue caneta, anote. Por quê? Porque ela pode salvar a tua vida. Literalmente. Não tenho nenhuma restrição em dizer que pode salvar a sua vida. A gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. Pode salvar o seu casamento, pode salvar o seu negócio, pode salvar o seu emprego, pode salvar a relação com a sua família, com seus pais, enfim. A aula de hoje é uma das aulas mais importantes para mim. Então, vamos lá. Nós trabalhamos esses 2 pontos para você entender do que nós vamos falar hoje. Inconsciência e consciência. A inconsciência, ela torna a nossa vida difícil. Se a sua vida está difícil, se a sua vida está complexa, se a tua vida está estagnada, se você se sente sozinho, se você parece que não tem saída, se você sofre, todo o sofrimento psicológico, ele nasce da inconsciência. Porque na inconsciência você está no escuro. Na inconsciência, a vida é difícil, a vida é complexa, você se sente incompleto, você se sente incapaz, você se sente como se você não fosse bom o suficiente, você se sente como se você fosse indigno. Por que isso acontece? E aí tem o lado oposto, que é a consciência. A pessoa que vive de maneira consciente, ela tem uma vida mais simples, uma vida mais natural, uma vida mais espontânea, uma vida mais leve. A vida flui através de você. A inconsciência é como uma mangueira que tem um nó. A água não consegue fluir direito por ela e ela sofre muita pressão. A torneira ela fica muito tensa. Por quê? Porque a água não consegue passar. E quando você vive da consciência, a vida flui naturalmente através de você. O fluxo natural da vida, as coisas acontecem de maneira natural. E a grande ilusão de quem vive na inconsciência, o primeiro ponto é que quando nós vivemos na inconsciência, nós não sabemos que nós vivemos na inconsciência. Por isso que esse estágio que nós estamos falando, ele é tão importante. Você ter consciência da sua inconsciência. Você não consegue se libertar de uma coisa
ou você não consegue resolver um problema que você não sabe que você tem. Você não consegue curar um câncer que você não diagnosticou. Então, a grande ilusão de quem vive na inconsciência é a seguinte. A grande ilusão de quem vive na inconsciência é a ilusão de que a vida é difícil. A grande ilusão de quem vive na inconsciência é a ilusão de que nós nascemos para sofrer, de que nós não somos dignos. Existe essa ferida da indignidade aberta em nós. Todos nós, a maioria de nós, tem essa ferida da indignidade. Outra grande ilusão de quem vive na inconsciência é de que você se transformar, requer esforço. Isso é uma ilusão. Você não... presta atenção. Eu sei do que eu estou falando e eu estou te dizendo que você não precisa se esforçar para mudar. Uma grande ilusão é de que a mudança requer sacrifício. Você já viu um animal se sacrificar de maneira leve? Ele vive de uma maneira espontânea. A vida toda é assim. Observa a natureza. A vida toda é assim, exceto a vida do ser humano, que é a espécie mais inteligente do planeta. O que tem de errado? Eu e você, nós somos o problema. Nós não. A inconsciência. A inconsciência nos tira a nossa naturalidade, a nossa leveza, a nossa espontaneidade. Então preste bem atenção. As pessoas talvez te ensinaram, te condicionaram a acreditar que a vida é sacrifício, que a vida é sofrimento, que a vida é pesar. Que se você quer uma coisa, você precisa se sacrificar para isso. Mudança, transformação não requer esforço, não requer sacrifício, não requer tempo. Ela só requer uma coisa. Você precisa de uma coisa. Você precisa de consciência. Consciência. Consciência é pegar todo o seu condicionamento. Aqui está todo... O condicionamento, ele requer sacrifício. A inconsciência, ela é um sacrifício por si só. O que acontece com o seu corpo físico? Preste bem atenção que isso é importante. O seu corpo físico. O que acontece com o seu corpo físico? Quando tudo está normal, no seu estado natural, você nem sente o corpo. Você sente sua orelha agora? Você sente os seus dentes? Não. Você sente os seus pés? A menos que você jogue a consciência neles. Agora, se você tem dor no ouvido, aí você sente o ouvido. Se você tem dor de dente, você sente o dente. Se você tem dor no pé, você sente o pé. E qual a função dessa dor? A função dessa dor é te dizer que tem algo errado, que algo não está natural. A mesma coisa acontece com a nossa vida. O sofrimento, todo sofrimento psicológico, ele tem a mesma função que o sofrimento físico. Uma vida natural, não existe dor na vida natural. Você vive a vida naturalmente, com leveza, com espontaneidade, não existe dor. Sempre que existe dor, quando você sente dor, quando você está ansioso, quando você está com medo, não o medo instintivo, que é circunstancial, mas o medo como uma doença psicológica, o medo do nada, o medo do futuro, o medo de alguma coisa que você não sabe o que é, essa ansiedade, essa ânsia, tudo isso
tem uma função de dizer que algo está errado. E isso a gente não entende quando a gente vive no estado da inconsciência. Imagine o seguinte, imagine que você esteja numa lancha. Você sabe o que é uma lancha, né? Imagine que você esteja numa lancha e essa lancha, ela desliza leve, suave e naturalmente sobre a água. E imagine que você é o comandante dessa lancha. Então, o que você precisa fazer para conduzir essa lancha? Nada além de girar a roda do leme. É isso que você faz. E você faz isso sem esforço, sem sacrifício. Você não empurra a lancha, você não puxa a lancha, você não faz sacrifício. Essa é, na verdade, uma imagem que mostra o que acontece quando você vive uma vida consciente. Quando a sua transformação vem da consciência. É incrível, é quase inacreditável, mas isso só é inacreditável para a mente. Então, toda mudança, ela é espontânea quando ela acontece através da elevação do nível de consciência. Quando ela acontece através do entendimento. Outro dia alguém disse o seguinte para mim, te ouvindo falar, parece que é possível viver nesse mundo sem sofrimento. É lógico que é possível. Aí ela disse, essa pessoa, como se faz isso? Fechando os olhos para a realidade, fechando os olhos para toda a crueldade. Veja bem, a realidade não cria sofrimento. Então não é fechar os olhos para a realidade que cria sofrimento. O que cria sofrimento é você confundir a realidade com a sua ilusão. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se tem aqui, nós estamos 7.000 pessoas aqui quase. Eu não sei se alguma pessoa aqui convive tanto com a natureza quanto eu convivo. Eu não sei se alguma pessoa já conviveu tanto com a natureza como eu convivo. E eu posso te dizer, não há nada mais cruel do que a natureza. E olha que eu vivo em lugares onde tem ursos, onde tem animais selvagens. Eu vivo ali. Você já deve ter me visto num ambiente desses. E eu posso te dizer uma coisa, no universo inteiro, não há nada mais cruel do que a natureza. E não há como escapar dela. Eu sei disso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, não é a natureza que cria o sofrimento. O que cria o sofrimento é nossa percepção. Não é a natureza, a crueldade da natureza. Você, às vezes, vê um leão pegando uma gazela, ou um puma pegando uma gazela, e você diz, pobre da gazela. Não tem nada de pobre na gazela. Se você observar, chega um momento, a gazela ela faz tudo o que ela pode para viver. Mas chega um momento quando o predador pega ela se entrega. Ela simplesmente se entrega. Não há sofrimento. O sofrimento vem da nossa percepção. Então, uma coisa que eu li muito tempo atrás, que Jesus disse, e que eu persegui por muitos anos tentando entender. Ele disse o seguinte, neste mundo vocês vão ter tribulações. E aí ele completa, mas tende bom ânimo, porque eu venci este mundo. Então veja como isso é interessante, ele diz, neste mundo vocês vão ter tribulações. E ele ainda estava vivendo neste mundo. E aí ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci esse mundo. Por que ele diz tende bom ânimo? Ele não diria tende bom ânimo se você não pode vencer esse mundo. E como é que você vence esse mundo?
Você vence esse mundo transcendendo esse mundo. O que significa transcender esse mundo? Você entender que você vive nesse mundo, mas que você não é deste mundo. Deste mundo. Lógico que você não é deste mundo. Você veio para cá e você vai desaparecer daqui. E não há nada trágico nisso, de você desaparecer. Só é trágico quando você acredita. Por que nós temos tanto medo da morte? Porque nós não entendemos nada da vida. Só tem medo da morte quem não entende nada da vida. A pergunta que mais me fazem é a seguinte: você acredita em reencarnação? Você acredita em vida depois da morte? A vida depois da morte? A vida é eterna. Não existe nada além da vida que é eterno. Então, o que morre é o corpo. E você está tão identificado com o corpo, porque você não tem vida, como eu falei ontem de noite, você não conhece a vida, você está tão identificado com esse corpo, que você não vive a sua vida porque você quer preservar alguma coisa que você... Quer dizer, é totalmente estranho a maneira como nós vivemos quando nós não entendemos a vida. Então, o que é esse mundo que você precisa vencer? São o mundo da ilusão. O que é o mundo da ilusão? Tudo nesse mundo é uma ilusão. Tudo neste mundo é uma ilusão. Mas nós não conseguimos... Por que é uma ilusão? Porque isso não perdura. Vamos fazer, antes de eu entrar no... Eu ainda não entrei no tema de hoje, tá? Então, antes da gente entrar no tema de hoje, para quem é aluno do Clube dos 5%, a gente já trabalhou isso lá. Mas para quem não é, eu quero fazer uma atividade rapidinho para você perceber do que eu estou falando. Pense o seguinte, eu quero que você olhe, você está num lugar me assistindo, numa sala, na sua casa. Eu quero que você olhe, eu quero que você observe o que tem dentro da sala que você está. Faça uma relação das coisas que tem dentro da sala. Aí você vai começar, obviamente, a dizer, tem um sofá, tem uma mesa, tem uma cadeira, mas eu quero que você diga para mim qual é a coisa mais importante que tem dentro da sala. Qual é a coisa mais importante que tem dentro da sala? Não são as coisas. Qual é a coisa mais importante que tem dentro da sala? É isso aqui, ó, o vazio. É a coisa mais importante. Por quê? Porque o vazio possibilita a existência da sala. Só que quando você observa o vazio, nunca. Você presta atenção no vazio? Nunca. Por quê? Porque a mente, ela só vê coisas. A mente não percebe o vazio. O vazio é a coisa mais importante. Sem o vazio não existe sala. Então, isso é consciência. O pensamento são as coisas. A mesma coisa que existe na sua sala, existe a sua mente. A sua sala é uma representação fidedigna da sua mente. A sua mente tem o vazio, que é a consciência, e tem as coisas, que são os pensamentos e as emoções. Mas você não vê o vazio, você só vê os pensamentos. E o que aconteceria com a sua sala se você entulhasse a sala de coisas? Você não teria mais acesso. A mesma coisa acontece com a sua mente. Você entulha ela de pensamento e você fica perdido nisso. Você não tem mais, não existe mais o vazio da consciência. Mas vamos lá. Antes da gente
entrar para o tema de hoje, eu quero falar sobre um grande obstáculo em relação ao sucesso, em relação àquilo que muitas vezes nós acreditamos, as conquistas materiais, um grande obstáculo às conquistas materiais. Você já deve ter conhecido uma pessoa que é super bacana, uma pessoa que você convive há muito tempo e você acha que é uma pessoa super legal, super na dela, e do nada essa pessoa, bum, ela explode, ela se torna irreconhecível. Ou talvez até mesmo você seja essa pessoa. E nessa explosão, nesse descontrole emocional, que você muitas vezes não sabe nem de onde vem, você faz e diz coisas das quais depois você se arrepende. Você não sabe como isso aconteceu, você não sabe, parece que algo tomou conta de você e agiu através de você, e você diz, como eu pude perder a cabeça dessa maneira? E aí você fica calmo, você se acalma outra vez e depois de algum tempo, de repente, você explode outra vez, tudo volta outra vez. E assim, aos poucos, você vai destruindo relacionamentos que são importantes para você, porque você machuca essas pessoas, você fere essas pessoas, você vai se desmoralizando consigo mesmo, porque você não tem controle, você vai se desmoralizando com as outras pessoas, e a vida vai se tornando cada vez mais difícil. Por quê? Porque você cada vez mais tá com o caminho, com o passado cheio de cacos de relacionamentos quebrados. O que é isso? Isso é uma coisa que se chama corpo de dor. E todos nós temos um. Eu tenho um corpo de dor, você tem um corpo de dor. Todos nós temos o nosso corpo de dor. E nosso corpo de dor, ele é uma das coisas mais perigosas e uma das coisas mais prejudiciais na nossa vida. E a maioria de nós sequer sabe o que é isso. A maioria de nós nunca para refletir sobre isso. A maioria de nós nunca pensa sobre isso. Então, o primeiro ponto, tá, que eu quero que você entenda, você tem um corpo de dor. Todo mundo tem um corpo de dor. O corpo de dor, ele só muda de intensidade de uma pessoa para outra. Então, o que é o corpo de dor? O que é o corpo de dor? Enquanto nós não formos capazes de viver, pelo menos num certo nível de consciência, num certo nível de estado de consciência, o que acontece? Nós vamos acumulando resíduos de sofrimentos emocionais. E esses resíduos, eles vão se misturando ao sofrimento atual, e eles vão se alojando em nossa mente e no nosso corpo. Então, todos nós temos esse corpo de dor composto por resíduos de sofrimento. E isso inclui o sofrimento vivido na nossa infância. Esse sofrimento que muitas vezes é causado pela falta de compreensão do mundo em que nós nascemos. E todo esse sofrimento, sofrimento passado, sofrimento da nossa infância, somado ao sofrimento atual, ele vai criando um campo de energia negativa que vai se instalando em nós. Isso é muito visível até porque
Se você observar uma pessoa que sofre muito, uma pessoa que sofreu bastante, você pode visivelmente ver isso na fisionomia dela. Então, o que é o corpo de dor? O corpo de dor é um corpo energético, um corpo de energia negativa que existe em nós. Se você olhar para o corpo de dor como se ele fosse uma entidade que existe dentro de você com vida própria, o que é uma entidade? Como se tivesse alguma coisa, talvez um parasita ou alguma coisa vivendo dentro de você. E esse parasita tem características próprias, tem atitudes próprias. E ele vive dentro de você. Isso é o corpo de dor. E todos nós temos isso, todos nós temos um corpo de dor. Por quê? Porque ninguém passa pela infância ou pela adolescência sem experimentar algum tipo de sofrimento emocional. E quando esse sofrimento emocional da infância ou da adolescência não é encarado, não é resolvido de maneira adequada, e raríssimas pessoas conseguem isso nesse mundo, nessa cultura inconsciente, esse sofrimento ele fica dentro de nós como uma energia negativa. Então, o que é o corpo de dor? São vestígios de dor, uma energia, uma negatividade, são vestígios de dor que sobram de cada emoção negativa forte que nós sofremos ao longo da vida e que não é enfrentada ou que não é com a qual nós não lidamos com a consciência. Você não joga a luz da consciência sobre esse sofrimento. Então esse sofrimento ele não é aceito e ele fica esquecido, abandonado, mas ele deixa vestígios. Ele deixa esse corpo de energia. Esse é um campo energético que vive em nós. E esse campo energético, ele não inclui só os sofrimentos da infância, mas também as emoções mais fortes que se agregam a esse campo depois. Então, por que nós estamos falando isso? Porque o corpo de dor, esse campo de energia em nós, passa a ser nosso companheiro inevitável quando o falso eu, quando a identificação com o passado é a base da nossa vida. Então, só recapitulando para isso ficar bem claro, toda emoção negativa que você sente ao longo da vida e que não é plenamente enfrentada ou resolvida no momento em que ela se manifesta, ela não se dissipa por inteiro. Ela deixa para trás de si resíduos remanescentes de dor. E esses resíduos de dor vão se agrupando, vão se formando um campo de energia, criando um campo de energia em nós. Então, o corpo de dor é o acúmulo dessas antigas dores emocionais que estão alojadas em você, criando esse campo energético, formando um campo de energia separado com vida própria. Isso é o corpo de dor. Eu estou enfatizando isso assim com detalhes, porque eu quero que você entenda o que é o corpo de dor, porque em 2 minutos, quando eu falar das ações desse corpo de dor na sua vida, você vai entender por que eu estou insistindo tanto para você entender isso. Então, você já entendeu o que é o corpo de dor e onde está o seu corpo de dor agora? O corpo de dor, ele vive em um de 2 estágios, às vezes os 2. Mas nesse momento ele pode estar inativo ou ativo, ou ele pode estar oscilando entre a inatividade e a atividade.
Então, em algumas pessoas, esse corpo de dor, ele pode ficar inativo a maior parte do tempo. 28 dias por mês. Em outras pessoas, ele pode estar ativo o tempo todo. Pense em alguém que você conhece que é profundamente infeliz. Aquela pessoa que tem uma nuvem de energia negativa sobre ela. Pessoa ranzinza, pessoa mal-humorada. Pessoa que está falando de sofrimento o tempo todo. Quase sempre isso é o corpo de dor ativo nessa pessoa. Por isso, ela está tão identificada com o sofrimento, o corpo de dor é a identidade dela. Ela aparentemente não reconhece nada além do corpo de dor. Assim como nós vimos ontem de noite que quando você é identificado com o pensamento, quando você é identificado com uma crença, quando você é uma pessoa mentalmente condicionada, você sempre pensa de certa forma, você percebe as coisas de certa forma. Uma pessoa com um corpo de dor ativo, ela age sempre da mesma maneira. Assim como muitas pessoas são consequência do seu condicionamento mental, ou seja, identificação com uma crença, outras pessoas são uma reação automática do seu corpo de dor o tempo todo. Pense o seguinte, a pessoa mentalmente condicionada, ela é um reflexo do seu condicionamento, do seu pensamento. A pessoa que é identificada com o seu corpo de dor, ela é um reflexo desse corpo de dor. A emoção, ela sobrevive, ela se sobrepõe a todo o resto sem que essa pessoa perceba. Como o corpo de dor se manifesta? Não é só essa explosão onde você agride, onde você ofende, onde você joga os pratos contra a parede. Muitas vezes o corpo de dor ele se manifesta de uma maneira indireta, como uma ansiedade, uma angústia contida, permanente. Você sente aquele nó na garganta, uma ansiedade, uma angústia, um sofrimento, um vazio. Outras vezes, sim, aí é uma raiva. Outras vezes é uma explosão violenta, você explode, você grita, você xinga, você fala coisas que você nunca falaria num estado de consciência. Outras vezes você só está de mau humor. Algumas pessoas atravessam, preste atenção, isso é muito comum, algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo corpo de dor. Olha que terrível. Elas têm o corpo de dor quase 100% ativas. Elas só falam de sofrimento, e aí vem uma questão. O corpo de dor, quando ele está desperto, qual é a função do corpo de dor quando ele desperta? Por que ele se torna agressivo? Porque o corpo de dor, como qualquer outro parasita, ele precisa se alimentar. E o corpo de dor não consegue se alimentar de coisas boas. O corpo de dor, ele não consegue se alimentar de felicidade, ele não consegue se alimentar de alegria, de paz. O corpo de dor, ele só consegue se alimentar com uma coisa, mais dor. Então, quando o corpo de dor desperta, ele só quer uma de duas coisas. Quando o corpo de dor desperta, ele quer infligir, ele quer causar dor no outro, ou ele quer causar dor em si mesmo. Ele precisa dessa dor para se alimentar. E muitas vezes ele faz as duas coisas.
Então, por que isso é importante? Isso é tremendamente importante, porque como todos nós temos um corpo de dor, tem aquele momento que você sente a necessidade de... A gente até brinca, diz, hoje eu tô com vontade de estrangular alguém. Não mexe comigo, que hoje qualquer pé de galinha vira sopa. Por quê? Hoje estou com a flor, não, com os nervos à flor da pele. Hoje eu estou pronto para explodir. É o corpo de dor querendo causar dor. E observa quantas vezes você já causou dor em pessoas que você ama. E o que isso cria? Isso cria um sentimento de culpa, um sentimento de remorso. Tem pessoas que traem as outras pessoas, acham que é pelo prazer de trair. Não, elas traem porque é uma maneira de criar, de causar dor na outra pessoa. E muitas vezes causar dor em si, para viver com esse remorso, para viver com esse sofrimento. Então, o corpo de dor, muitas vezes, tudo depende, como eu falei no início, da intensidade. Se você não percebe, se você não reconhece o corpo de dor em você e nas outras pessoas, isso é como você andar num campo minado. Você pode ser a bomba que explode a qualquer momento, mas você também pode ser a vítima de uma explosão que uma outra pessoa provoca. Anos atrás, houve um acontecimento, eu uso isso muito como exemplo, houve um acontecimento no Rio de Janeiro, onde uma juíza foi morta pelo marido a facada diante de 2 filhos. E eu casualmente acho que estava no Brasil e eu vi isso no noticiário. E aí a emissora que estava fazendo a reportagem, ela foi entrevistar os amigos desse senhor que tinha assassinado a esposa, que era a juíza. Vocês devem lembrar, foi um caso de muita repercussão. E os amigos falavam o seguinte: esse cara era super tranquilo, era gente boa, ele vinha aqui em casa. Eu nunca imaginei que ele faria isso. Foi surpresa total. As pessoas, elas agem nesse estado de violência, muitas vezes, mandadas, lógico que elas têm responsabilidade sobre isso, mas guiadas, conduzidas pelo corpo de dor. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas passam a vida inteira com esse corpo de dor latente. E lógico, ele não cria confusão todo dia, mas de tempos em tempos a pessoa sempre está enroscada. E outras vezes esse corpo de dor, ele age em situações mais isoladas. Ele se ativa de vez em quando. Era o meu caso. O meu corpo de dor, ele regularmente aparecia no mínimo uma vez por mês. E eu ficava tremendamente nervoso. Eu até dizia às vezes para a Fabiana, eu dizia, parece algo similar à menstruação na mulher. Todo mês aparece. E era uma coisa que quando você começa a observar, você percebe isso. Quando você não conhece, como eu falei no início, você não consegue corrigir ou consertar um problema ou resolver um problema que você não sabe que existe. E eu vivi isso a vida inteira com isso. Eu criei muitos problemas na minha vida com isso. E eu tenho um amigo que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas ele é tremendamente explosivo. O tempo todo ele cria confusão. Ele demite todo mundo na empresa dele, ele briga com o sócio, aquelas brigas tenebrosas dentro de casa, a família. Então o que acontece? Quando você fala sobre a sua vida, quando você fala sobre desenvolvimento pessoal, você tem que entender essas coisas.
E muitas vezes você só corre atrás de construir algo e no estalar de dedo você desconstrói tudo. Então a busca daquilo que a gente quer, de uma vida plena, de uma vida abundante, ela requer a compreensão dessas coisas. E quando eu falo de viver num estado de consciência, quando eu falo de transcender este mundo, é você transcender o mundo da inconsciência, é você transcender o mundo da identificação, da insatisfação, do sofrimento. Tudo tem uma causa. E toda causa cria uma consequência. Então esse corpo de dor, só para a gente entender isso, esse corpo de dor, ele desperta. E quando ele desperta, ele precisa se alimentar. E ele se alimenta de dor. E um dos ambientes que mais despertam o corpo de dor, um dos ambientes que mais mexe com o corpo de dor, são os ambientes familiares. Os relacionamentos mais íntimos. Por quê? Porque essas pessoas, como todos nós temos o corpo de dor, e o corpo de dor tem uma inteligência primitiva, como a inteligência do corpo. O corpo tem inteligência. Ele descobre quais são os gatilhos que despertam o corpo de dor nas pessoas mais próximas. Você sabe o que puxa o gatilho das pessoas mais próximas de você. Se você realmente quer tirar uma pessoa do sério, você geralmente sabe o que fazer. E quando o corpo de dor desperta, ele ativa esse gatilho. Por quê? Porque é a maneira mais fácil, mais rápida de irritar a outra pessoa. O marido sabe o que tira a mulher do sério. A mulher sabe o que tira o marido do sério. A mãe sabe o que tira o filho do sério. O filho ou a filha sabe o que tira a mãe ou o pai do sério. E quando você está com raiva, o que é estar com raiva? Geralmente é o seu corpo de dor desperto. E quando você está com raiva, você não economiza nada para despertar o corpo de dor na outra pessoa. Então você puxa esse gatilho para despertar o corpo de dor na outra pessoa. Por quê? Porque o teu papel como corpo de dor, porque você se identifica com o corpo de dor, é fazer a outra pessoa sofrer. E muitas vezes sofrer no processo. E aí passa 2, 4, 5 dias, aí o corpo de dor adormece, e aí você olha para o estrago que você fez. E aí você quer voltar atrás. Então, o corpo de dor, ele funciona muito em situações isoladas, principalmente que envolvem relações familiares e amorosas. Você com seu irmão, você com sua irmã. As brigas. Você não é uma pessoa ruim. Você não é uma pessoa má. Você não quer fazer isso. Você não quer pisar no pescoço de ninguém. Mas você não consegue. Por quê? Porque você não tem consciência. Você está identificado com esse corpo de dor. Você faz isso sem querer, querendo, como dizia o Chaves. Era o Chaves que dizia isso. Foi sem querer, querendo. Acho que foi o Chaves que fazia isso. Então, o que acontece? O que ativa nosso corpo de dor? Aquilo que eu falei, qualquer coisa, mas especialmente algum gatilho que desperte ou que esteja alinhado com o padrão de sofrimento do nosso passado. Irmãos adoram ativar o corpo de dor no outro irmão. E o corpo de dor é cíclico. Quando o corpo de dor está pronto para despertar do estágio inativo, latente, quando ele dorme, está pronto para despertar, muitas vezes até mesmo uma observação inocente. A outra pessoa não tem nada a ver com você, mas ela faz um comentário
irrelevante, inocente, e isso desperta o seu corpo de dor. Quem de nós nunca falou uma coisa que diz assim, nossa, eu não queria criar nada disso. Mas a outra pessoa, ela simplesmente explora, ela simplesmente sai do sério. Você ativou o corpo de dor da outra pessoa sem saber. E se você começar a observar o corpo de dor, você vai perceber que alguns são chatos, são irritantes, mas eles são inofensivos. Agora, tem corpos de dores, que nem esse do meu amigo que eu falei, que são extremamente violentos. Você não quer mexer com eles, porque você vai levar bordoada. Corpo de dor fisicamente violento, emocionalmente violento, te ofende, te agride verbalmente. E como eu falei antes, alguns, preste atenção, porque isso é muito importante, não é a pessoa que explode que tem o corpo de dor. Todos nós temos. Alguns corpos de dor, eles se voltam contra a outra pessoa. Eles agridem a outra pessoa. Esses ainda são os menos ruins. O pior corpo de dor é aquele que se volta contra nós mesmos. Muitas vezes você se penaliza tanto, você se pune tanto, você sofre tanto e você não faz nada. Você não fala para ninguém, você engole tudo, mas você adoece por causa disso. Agora, observe o impacto que isso tem na nossa vida. Observe o impacto que isso tem na sua vida. Principalmente se você não conhece, se você não entende essas coisas. Quando o corpo de dor se ativa e você não sabe disso, como é que você quer controlar isso? Como é que você quer resolver isso? Você ataca, você agride, você grita, você cria conflitos. E agora deixa eu te perguntar, quanto tempo e energia você já investiu para consertar a bagunça que o corpo de dor cria? E quando ele se volta contra nós, a gente se torna profundamente incapaz, a gente se pune tanto. É isso, em grande parte, é isso que causa a depressão. Porque os pensamentos, os sentimentos relativos à nossa própria vida, eles se tornam tremendamente negativos e autodestrutivos. E aí preste atenção, quantas doenças, quantos acidentes frequentemente acontecem por causa do corpo de dor. Suicídios, muitos suicídios acontecem quando a pessoa está sob influência do corpo de dor. E aí eu te pergunto, o que é o corpo de dor? O corpo de dor é inconsciência. É a inconsciência. A pessoa que vive identificada, ontem de noite nós falamos sobre isso. Nós falamos ontem de noite muito sobre a identificação. Ontem nós falamos muito sobre a identificação com o pensamento, com a mente. Então, quando eu falo de identificação, quando eu falo de condicionamento, não falo só de identificação com o pensamento. Eu falo também de identificação com as emoções. E uma das coisas mais intensas que existem no mundo das emoções é o corpo de dor, que são emoções reprimidas do passado que se alojam em nós e que criam todo esse sentimento. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o terceiro estágio. Nós já vimos o primeiro, tá? Que é a consciência inconsciente. Você não tem consciência da sua consciência. Nós vimos que você cai num estado de inconsciência inconsciente. E aqui nós estamos trabalhando, aqui é a inconsciência consciente. Então, o que é a inconsciência? Aliás,
a inconsciência consciente. É você começar a desenvolver consciência do quanto você vive num estado de inconsciência. Esse é o primeiro ponto para a grande transformação da sua vida. É o primeiro grande ponto para você mudar a sua realidade. Quando você conseguir entender, quando você criar consciência sobre a sua inconsciência, aí você está a um passo de você se libertar e você viver uma vida consciente. O que é uma vida consciente? Você ter consciência que você é consciência ao invés de acreditar que você é o sofrimento, ao invés de acreditar que você é o seu pensamento. E quando antes eu falei para você que não existe esforço para você mudar, o que eu estava falando? Eu estava falando exatamente o seguinte, que quando você desenvolve consciência, quando você cria consciência, o que acontece? Não é você que provoca a transformação. Não é você que faz a transformação. A transformação, ela acontece em você. É isso que eu falei antes, quando disse que não requer esforço, que não requer sacrifício. Por que não requer esforço? Por que não requer sacrifício? Porque no momento que você cria consciência sobre o seu corpo de dor, no momento que você cria consciência sobre o seu modo de pensar, no momento que você cria consciência sobre o seu condicionamento, o seu conjunto de crenças, de convicções, de rótulos com os quais se identifica, você se dissocia disso. E se dissociar disso é você passar a viver num nível de consciência maior. Então essas coisas, elas são extremamente importantes. Por isso que eu sempre digo, a coisa mais importante na sua vida, é você se tornar uma pessoa consciente. Aliás, isso é a única coisa necessária. É a única coisa necessária, mas qual que é o grande problema, qual é a grande dificuldade? Aquilo que eu venho falando ao longo da semana. A maioria das pessoas, maioria absoluta, vive no estado de inconsciência e ela não tem sequer consciência de que ela vive no estado de inconsciência. Se você tem consciência, por exemplo, desse processo que eu expliquei, do processo de corpo de dor, se você tiver consciência disso, o padrão, a identificação desaparece. Porque não existe corpo de dor se você não permitir se identificar com o corpo de dor. Desejar sofrimento não é uma coisa natural. Você querer sofrer, e as pessoas acham que elas não querem sofrer. Mas pense, a partir de hoje, continue observando a partir de hoje, quantas coisas você faz para sofrer. Isso é incrível. Se a gente tivesse mais tempo, a gente precisa seguir esse cronograma, mas se a gente tivesse mais tempo, e a gente pudesse fazer uma reflexão sobre a quantidade de vezes que nós, inconscientemente, criamos sofrimento para nós porque nós queremos sofrer. Você diz, obviamente, que você não quer sofrer, mas você adora sofrer. O ser humano é incrível como ele gosta de sofrer, e não é aquele sofrimento de fazer uma atividade física, é o sofrimento psicológico. E isso é insano. E isso só é assim porque nós vivemos na inconsciência. Ninguém é insano conscientemente.
E aí vem o segundo ponto que eu falei na aula nas outras noites. Nós não queremos mudar. Por quê? Porque você é o falso eu. O falso eu é a identificação com o condicionamento. O falso eu é a identificação com o corpo de dor. E o corpo de dor quer sobreviver. O falso eu quer sobreviver. E você quer sobreviver. Você não sabe que você é o falso eu. Você não sabe que todos esses problemas são causados pelo corpo de dor. E mesmo você sabendo disso, você não faz nada. Conhecimento não é consciência. Então, o fato de você conhecer isso não significa que você tem consciência. A primeira coisa que você precisa ter não é conhecimento sobre sua inconsciência. A primeira coisa que você precisa ter é consciência. E consciência e conhecimento não são a mesma coisa. O seu falso eu é composto pela identificação com o condicionamento mental e com a identificação com as emoções. Quantas pessoas você conhece que estão identificadas com o sofrimento? Quando você encontra elas, elas não conseguem fazer outra coisa a não ser falar do seu sofrimento. E quando você chama a atenção delas, você diz, você tem que se libertar desse sofrimento. Ou você diz para elas, você está identificado com o sofrimento. Sabe o que elas vão dizer? Elas vão brigar com você. Porque você está querendo tirar a identidade delas. Essa que é a questão. E enquanto você não desenvolver consciência, você vai continuar sempre repetindo esses ciclos. O sofrimento, o nosso sofrimento, a nossa inconsciência, ela não quer ser observada. Por quê? Porque se você observar a sua inconsciência, se você observar a sua insanidade, você não vai mais ser insano. Porque ninguém é insano inconscientemente. Então, o que acontece? Preste muita atenção. Principalmente nesse ponto que eu falei. Porque muitas vezes a gente acha, mas agora eu sou uma pessoa consciente. Você é uma pessoa consciente quando você está liberto de tudo isso. E isso é um processo que só pode acontecer através do despertar da consciência. Nenhum conhecimento no mundo vai te libertar do sofrimento. Ó, tem esse cara aqui, ó, eu já falei na primeira aula, Jordan Peterson. É um dos caras mais festejados, mais celebrados, mais inteligentes, mais respeitados, um dos intelectuais mais respeitados, mas totalmente inconsciente. A nossa cultura, como é que eu sei que ele é totalmente inconsciente? Porque ele defende, ele advoga que a vida é sofrimento. Está escrito aqui nesse livro em algum lugar. Ele diz, a vida é sofrimento. A vida é dura. A vida, quer dizer, ele não conhece o outro lado. A ciência não reconhece a consciência. Por quê? Porque a ciência é produto da razão. A razão é produto da mente. A mente nunca aceita a consciência. Por quê? A ciência nunca aceita a consciência. Por quê? Porque a ciência é o quê? É o produto da razão. É o produto da mente. E a consciência está para além da mente. Vocês estão entendendo? Então, todo o nosso sofrimento, ele nasce da inconsciência. Não importa quão inteligente você for. Não importa quanto dinheiro você tiver. Eu tenho um amigo que tem avião e tudo, mas a vida dele é sofrimento. Eu não trocaria 1 minuto da minha vida pela vida dele.
E eu não estou dizendo que ter coisas no mundo não é legal. Eu adoro ter, eu adoro morar onde eu moro. Eu adoro ter as coisas que eu tenho, mas eu não sou essas coisas, não há identificação. A inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento em consciência. Então não adianta você lutar contra o sofrimento. Não adianta você lutar contra o sofrimento. Não adianta você lutar contra o sofrimento. Isso é como lutar contra a escuridão. Como é que você acaba com a escuridão? Você acaba com a escuridão acendendo a luz. Aí você vê Jesus falando do mundo das trevas e do mundo da luz. O mundo das trevas é o mundo da inconsciência. É ali que vive todo o mal. É ali que vive todo o ciúme, toda a inveja, todo o sofrimento vem daí, da inconsciência. Então, amanhã, às 20h14, nós vamos ter a grande finale. Consciência consciente. Como você desenvolve esse estágio? O que você pode fazer para atingir esse estágio, para sair dessa inconsciência? Amanhã, nós vamos fazer esse grande fechamento. E, ao mesmo tempo, amanhã, até nem sei se eu falo isso, mas amanhã eu estou pensando em fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Vou pensar nisso. Mas esteja presente amanhã exatamente às 20h14 para esse final. Nós estivemos juntos ao longo dessas 5 semanas e, como eu sempre falo, não dá para nadar e morrer na praia. Tá bom? Tamo juntos, um forte abraço, bom domingo e até amanhã ao final da tarde. Tamo junto.